Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graças a Deus por mais um domingo que o Senhor nos convoca, pela bondade dEle, pelo favor dEle, e nos dá neste domingo vida e também nos proporcionar esse momento sublime para a nossa alma, principalmente diante da mesa do Senhor, que será o assunto da nossa exposição de hoje, continuando a Epístola de Paulo aos Coríntios. Então, vamos para o capítulo 11 da primeira epístola. Nós vamos ler do verso 17, sendo que nossa exposição ela será do verso 23 ao verso número 26, continuando de onde paramos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 até o verso 26, sendo a nossa exposição do verso 23 ao verso 26. Diz o seguinte a palavra do Senhor: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Ó Deus, diante da Tua lei, Senhor, nos curvamos, diante da Tua lei nos prostramos, sabendo, Senhor, que dependemos das Tuas orientações para dirigir, Senhor, nossas vidas, nossa moral, dirigir nossos pensamentos, mas também, Senhor, para sermos orientados na forma agradável de Te adorar, principalmente, Senhor, na forma de administrarmos os sacramentos, Senhor. E obrigado, ó Deus, porque essa instrução de Paulo, ela nos orienta, nos exorta, nos chama, Senhor, a entender um momento tão sublime, um momento tão santo, tão significativo para as nossas almas. E que, Senhor, se o nosso coração ainda não reside o verdadeiro entendimento, dá-nos o entendimento nesta manhã, Senhor. Também, ó Deus, se os nossos corações não se aproximam desses elementos com o verdadeiro significado, Senhor, com a piedade, com a seriedade, converte-nos, Senhor, converte nossos corações. E também, Senhor, quando comermos o pão e bebermos o vinho, que o nosso paladar, que prova, ó Deus, da materialidade dos elementos, mas que a nossa alma, ó Deus, prove do que esses elementos significam. E que o Senhor nos avive, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, revista a nossa alma com os prazeres santos e que o Senhor desperte, ó Deus, em nossos corações o anseio pela Tua vinda, pela eternidade, ó Deus. E, ó Pai, mais uma vez, rogamos, Senhor,
se os nossos ouvidos estão tapados, se o nosso coração tem sido, ó Deus, uma pedra diante da Tua voz, quebranta-nos, Senhor. Tira a nossa surdez, e assim como o martelo esmiuça a penha, que a Tua palavra, Senhor, despedace a dureza do nosso coração, para que venhamos a ouvir Tua voz e segui-la, como ovelhas escolhidas seguem o bom pastor. Em nome do Teu Filho é que nós te rogamos. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu não sei se está ligado. Queridos irmãos, nós temos lutado aqui e orientado a igreja no sentido de que é necessário que nós tenhamos a preocupação e busquemos o verdadeiro entendimento, principalmente com relação aos nossos símbolos de fé. O que é que nós confessamos? O que é que nós cremos? Nós iniciamos aqui a exposição dos nossos catecismos, da nossa confissão, justamente para orientar a igreja com relação àquilo que nós pensamos, mas não pelo fato, né, de simplesmente termos uma confissão. Nós não propomos estudar uma confissão, os padrões de Westminster, no sentido de que nós devemos defender a nossa doutrina simplesmente porque ela revela a nossa doutrina. Não. Simplesmente os símbolos de fé, como a nossa própria igreja reconhece, eles expressam aquilo que representa a convicção histórica. Nós temos a confissão de fé do Westminster, mas nós temos tantas outras confissões que endossam aquilo que os nossos padrões eles revelam. Ou seja, a nossa doutrina é uma doutrina histórica, é uma doutrina que foi pregada, defendida pelos nossos pais no período da Reforma Protestante, os nossos pais puritanos, e nós cremos fielmente que é uma doutrina bíblica. Então, eu não sou presbiteriano por outro motivo a não ser por causa da sua doutrina. E muitas vezes nós não percebemos, nós não conhecemos os nossos padrões, nós não conhecemos a nossa doutrina e por isso cometemos tantos erros. No primeiro capítulo da confissão, no parágrafo 4, por exemplo, tinha algo muito importante. Ele diz assim: todo conselho de Deus concernente a todas as coisas indispensáveis à sua glória, à salvação, fé e vida do ser humano, ou está expressamente registrado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Quando a confissão, nesse primeiro capítulo, nós vimos, estudamos aqui o primeiro capítulo na escola dominical, quando essa seção ela diz que está expressamente registrado nas Escrituras. Pense nos 10 mandamentos, por exemplo. Os mandamentos, eles são ordens expressas que foram registrados. Então, por exemplo, não matarás, não adulterarás. Isso são proibições claras nas Escrituras a respeito da vontade de Deus na preservação do casamento, preservação da vida e etc. Mas quando a confissão, nossa confissão, ela diz que pode ser lógica e claramente deduzido, significa dizer que a vontade de Deus, por vezes, ela não é expressa por mandamentos. Não, muitas vezes a vontade de Deus não está expressamente revelada, mas a revelação da vontade de Deus por meio dos exemplos. Então, muitas vezes não existe uma ordem direta, faça tal coisa ou não faça tal coisa, mas muitas vezes exemplos que permeiam as narrativas, esses exemplos, eles estão ali justamente para nos ensinar princípios que estão automaticamente contemplados na lei de Deus. Eu vou citar um exemplo aqui.
O caso da liderança pactual, o homem como líder pactual. Nós observamos a análise de Gênesis e nós vimos que Deus criou o homem primeiro e depois Eva. E não há no Éden nenhuma ordem direta, expressa, dizendo: você, Adão, foi criado primeiro, por isso eu lhe digo, você é o líder pactual. Você foi criado por mim para liderar pactualmente. No entanto, nós já observamos e conhecemos bem que a Escritura vai mostrar que só o fato do homem ter sido criado primeiro, pelo fato dele ter sido criado como o primeiro entre o casal, já mostra que há nele um aspecto de liderança. Quando o homem pecou, por exemplo, Deus foi até ele e não a mulher, porque implícita estava a liderança. Ou seja, quando Deus criou o homem, Deus, ao criá-lo primeiro, já o constituiu com o papel de cabeça. É por isso que Paulo, quando vai tratar sobre liderança na igreja, ele deixa claro, tanto em Corinto, como nós vimos, como ele escreve a Timóteo, quando ele escreve a Timóteo, ele vai deixar claro que as mulheres não podem liderar a igreja. E qual é o argumento de Paulo? Veja, qual é o argumento de Paulo? É a criação. A mulher não pode liderar a igreja, porque o exemplo que Deus deu foi, primeiro criou Adão como líder pactual e depois criou a mulher. Paulo diz, ela não pode ensinar, não pode governar a igreja, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Estava dizendo a minha esposa hoje pela manhã que não conheço, foi no meu Instagram por causa de um sermão aí, acho que foi no da igreja. Ele disse assim, calem esse homem, porque esse homem é usado por Satanás. Se ela estiver me ouvindo agora, eu volto a dizer, não sou eu que estou dizendo, é Paulo quem disse, né? Mulheres não podem liderar a igreja, porque primeiro foi criado Adão e depois Eva. Então, esse é o princípio do logicamente deduzido, né? Deus faz, e Ele nos dá um exemplo, embora não haja uma ordem direta, e Paulo entendeu isso tão perfeitamente, que ele disse, mulher não pode ensinar, não pode dirigir a igreja, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Então, a ordem da criação, sem nenhum mandamento direto, já define os papéis do homem e da mulher na sociedade e na igreja. Então, isso está além da cultura. Se o Senhor não voltar nessa geração, daqui a 2000 anos, 1000 anos, o princípio continuará o mesmo, porque Deus deixou esse modelo que está além da cultura. Pelo contrário, quando Deus estabeleceu o homem como cabeça, Ele só estabeleceu a cultura posteriormente. Então, pensemos no assunto de hoje, que envolve culto, o mesmo princípio se estabelece. Porque, qual é a grande questão? Nós precisamos entender que não há nas Escrituras mandamentos ordenando como deve ser uma liturgia num culto. Não há um mandamento direto, objetivo, uma lei dizendo o culto tem que ter tal liturgia. Porém, há sim princípios que expressam a vontade de Deus com relação ao culto. Então, você não vai ver ordens diretas em muitos momentos, mas você verá princípios que regulam o culto. Aí é nesse sentido que os puritanos, os pais da igreja, os reformadores, é nesse caminho que a nossa confissão de fé reflete o pensamento da reforma, no capítulo 21, seção 1, quando diz assim, mas a forma aceitável de cultuar o Deus verdadeiro é instituída por Ele mesmo e, portanto, delimitada por sua própria vontade revelada. Então,
quando nós falamos princípio que regula o culto, nós queremos dizer que as Escrituras, que é o princípio, elas regulam o culto, tanto objetivamente nas ordenanças, porque nós temos 4 mandamentos que envolvem culto, primeiro mandamento, segundo mandamento, terceiro mandamento e quarto mandamento. Quem é Deus, ele deve ser somente ele, deve ser adorado. Versículo 2, como Deus deve ser adorado, a reverência com relação à adoração a Deus e o dia de adoração a Deus, que reflete o quarto mandamento. Então, nós temos esses 4 mandamentos, que são ordenanças objetivas: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e etc. Mas também nós temos princípios nas Escrituras, princípios implícitos que Deus revelou para regular o culto. Então, entenda o seguinte: se ultrapassarmos esse limite, diz Calvino, o mais leve desvio é cair no erro. Se ultrapassarmos esses limites, o mais leve desvio é cair no erro. Que fique bem claro. Se as Escrituras elas não só orientam, mas elas limitam, ultrapassar esses limites, por mais simples que seja, significa cair no erro. Por que Calvino disse isso? Por que os reformadores disseram isso? Porque quando você ultrapassa os limites da lei, você desobedece à lei de Deus. Automaticamente você desobedece ao Senhor. Então você cai no erro. E é justamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não havia princípio, ordem, nada que pudesse justificar as práticas. E o interessante que nós vamos ver, Paulo já havia instruído a igreja a respeito disso. Paulo já havia instruído a igreja com relação à Santa Ceia, mas eles simplesmente estavam fazendo, mesmo com as instruções de Paulo, eles estavam fazendo, conduzindo a ceia nos moldes deles. E não havia nada, irmãos, que justificasse biblicamente o que eles estavam fazendo, não só a Santa Ceia. É por isso que Paulo vai dedicar uma boa parte do seu argumento para denunciar o erro, porque eles estavam errados. Então, o que estava acontecendo que a gente viu, já que a gente passou aí 15 dias, né, sem entrar no texto? Paulo denuncia que a igreja fazia da Santa Ceia uma refeição egoísta, que estava sendo dividida entre pobres e ricos, enquanto os ricos eram glutões e se embriagavam com suco de uva. Os necessitados não tinham o que comer e não tinham o que beber. Eram rejeitados na comunhão da igreja e, por causa do egoísmo, da membresia abastada, eles não conseguiam nem desfrutar do alimento, porque comiam tudo, nem participar da Santa Ceia. Paulo vai e expõe: vocês estão pecando, há um pecado aí na forma como vocês estão conduzindo a ceia. E Paulo denuncia, né, que essa divisão, ela também revelava um falso entendimento do que era a própria ceia. Eles faziam assim, e eles descaracterizavam a Santa Ceia. Veja, é interessante que nós vimos que Paulo, ele denuncia que os crentes tomavam a ceia, eles entendiam que estavam tomando a ceia, mas o que nós vimos na última exposição, lembrando, é que Paulo denuncia que o fato deles acharem que estavam tomando a ceia, não significa que eles estavam ceando. Por quê? Porque a prática era distorcida. Então, quando se distorce na prática, perde-se o significado. Então, por exemplo, um culto, quando ele é posto, orientado pelas Escrituras, ele é posto para se adorar o objeto, e o objeto de adoração é Deus. Quando alguém desvia, foge dos princípios das Escrituras,
quando uma pessoa, uma igreja foge dos princípios das Escrituras, mesmo a igreja achando, se alegrando, tendo arrepios, sentindo queimor no estômago, saindo pulsando com uma arritmia, ainda que ela ache que adorou a Deus, se ela ultrapassa os princípios, não é Deus que ela adora. É isso que Paulo diz. Não é a Santa Ceia. Não é a Santa Ceia. Por isso que Paulo chega a dizer que quando eles estão reunidos para pior. Veja, eles estão indo para a igreja, eles estão ceando, pensando que estão tomando a ceia. Paulo diz, não, vocês não estão tomando ceia, e o que vocês estão fazendo é pior ainda, porque está trazendo juízo para vocês. Hoje, como Paulo já denunciou, mostrou o erro, Paulo agora vai dizer o que é, numa apresentação, Paulo vai esboçar qual é a forma correta. Então, Paulo vai regular a igreja com relação à Santa Ceia, apresentando a forma correta, ou seja, o princípio regulador é isso. Existe uma forma correta, nós não estamos livres para fazer o que bem entendemos. E Paulo vai orientar a igreja novamente, para dizer como deve ser feito, ordenar esse momento. Então, a Santa Ceia não pode ser administrada da forma que a igreja entende, e existe uma orientação bíblica para isso. Existe uma orientação bíblica para isso. Ela não pode administrar a igreja, os sacramentos do jeito que ela quer. Nenhum ministro do Evangelho pode administrar a ceia do jeito que ele entende. Paulo vai ordenar isso, que os homens não estão livres para fazer como bem entendem. Então, nessa orientação, Paulo vai apresentar a Santa Ceia como um sacramento. O que é um sacramento? Geralmente, quando nós ouvimos essa palavra, nós criamos uma certa rejeição, porque nós associamos a palavra sacramento e eucaristia ao romanismo, mas não tem nada a ver com o romanismo. A questão de sacramento e eucaristia são termos que tratam do que significa a Santa Ceia. O catolicismo se apropriou desses termos, mas não são termos próprios do romanismo. São termos da igreja cristã histórica. Então, Paulo vai dizer o que é a Santa Ceia, e a Santa Ceia é um sacramento. Paulo vai dizer a forma de administrar, quais são os elementos. Então, por exemplo, eu vi uma pregação de um missionário. Como sempre, geralmente, missionários sofrem com relação à pregação, e ele disse que no campo missionário dele, o pão foi substituído por macaxeira com charque. Paulo vai dizer quais são os elementos, mas vocês estão rindo, mas não substituíram o vinho por suco de uva? Então, Paulo vai orientar com relação a isso, né? Quais são os elementos e o que eles significam. Eu queria expor todo o texto até o final, mas é muita informação. E vamos ficar só nesse verso 23 ao 26, para a gente entender um pouco. A gente vai fazer uma análise. E é muito importante que, coincidentemente, hoje tem ceia, né? Nós precisamos atentar para este ponto. Então, é isso que Paulo vai agora orientar a igreja com relação à Santa Ceia, né? O que é a Santa Ceia, que é um sacramento, a forma de administrar, como deve se administrar. Se vocês forem olhar, irmãos, analisem a partir da pergunta 168 do nosso Catecismo Maior, nós temos mais de 10 perguntas tratando como o que é a Santa Ceia, como deve ser administrada, quem pode participar, quem não pode participar, quais são os benefícios da Santa Ceia. Nós temos essas informações no nosso catecismo. Se você puder depois consultar, será interessante você saber
a forma de administrar, os elementos e o que eles significam. Então vamos voltar ao texto para que a gente possa entender a argumentação de Paulo, as orientações de Paulo. Eu quero ficar com vocês na primeira parte do verso 23, que diz: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. No verso 22, que foi o verso anterior, que Paulo disse assim: será que vocês não têm casas onde podem comer ou beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Então, como nós vimos no verso 22, Paulo afirmou que não tem elogio a dar à igreja, porque a Santa Ceia é uma distorção. E ele vai explicar isso. Ele vai explicar o porquê de não apresentar esse elogio. Nós já vimos, há um problema com a Santa Ceia. Há algo, mas ele agora vai dar as razões. Por quê? É nessas razões que ele vai orientar corretamente a igreja. Ele vai explicar o porquê. E é justamente nesse momento que ele explica, porque ele diz: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. É justamente nessa explicação que nós vamos ver Santa Ceia como sacramento, os elementos, o significado, e ele vai orientar a igreja com relação a isso. Vai instruir a igreja. Nesses poucos versos. Como nós vimos, ele inicia afirmando que recebera do Senhor, que havia transmitido a eles. Observe, embora pareça bobo esse texto, há muita confusão com relação a essa primeira parte do verso 23. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele escreve a carta, está em meados do ano 55 depois de Cristo. Pouco antes dos evangelhos. Não existia um evangelho produzido ainda. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Então Paulo está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, se Paulo escreve uma carta no ano 55 e o primeiro evangelho vai ser escrito 5 anos depois, como foi que o que é que Paulo quer dizer com eu recebi do Senhor? Ou seja, de onde Paulo tirou isso? Aí vem as discussões. Alguns sugerem que Paulo recebeu isso da própria tradição da igreja, porque os verbos, de fato, recebi e transmitir, são termos técnicos usados pelo judaísmo da época para tratar das instruções religiosas. Então, alguns entendem, não, os termos usados por Paulo, recebi e transmitir, eles são termos técnicos que eram usados pelos judeus para tratar sobre a transmissão oral. O que isso tem de importante é que os teólogos católicos romanos, eles supõem, a partir desse texto, que há uma tradição fora das Escrituras. Há a Escritura revelada, mas há uma tradição fora das Escrituras. Se você for no site, por exemplo, eu iria citar o Catecismo Católico, mas como no site do Canção Nova está essa informação bem quentinha, você pode ir lá, você sabe, né, o canal Canção Nova, que é um canal católico, você pode ir lá no site deles e você vai encontrar a seguinte informação, abre aspas. É importante que o leitor entenda que a palavra de Deus não é a Bíblia. Bom, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Vou explicar já. Porque ela é infalivelmente inspirada. Vou repetir. É importante que o leitor entenda que a palavra de Deus não é a Bíblia, mas a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é infalivelmente inspirada. Talvez assuste ouvir isso, ele sabe que isso causa um espanto. Então ele mesmo diz. Mas essa é uma premissa fundamental para entender a fé da Igreja Católica. A palavra de Deus é o Verbo eterno do Pai, que se encarnou no ventre da Virgem Maria. Portanto, a palavra eterna é pessoa divina. E por mais sagrado e inspirado que seja um livro, ele não pode conter toda a palavra.
Por isso, mesmo que no final do seu evangelho, São João afirma, Jesus fez muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Vamos traduzir isso. O que eles estão dizendo é simples. A Bíblia, embora seja revelada por Deus, que eles assumem, é a palavra de Deus, mas ela não contém toda a revelação de Deus. Deu para entender? Ou seja, existe a revelação objetiva nas Escrituras, mas existe uma outra revelação fora das Escrituras. E esse ensino fora das Escrituras, ele é transmitido por meio daquilo que eles chamam de tradição. A igreja foi passando os ensinos por meio da tradição. Paulo, então, quando diz que recebeu do Senhor, ele está dizendo que Paulo recebeu instruções da tradição da igreja, que tem a mesma autoridade das Escrituras. Mesma autoridade das Escrituras. Por isso que o Papa, ele é ex cátedra, ele é infalível. Como vigário de Cristo, o sumo pontífice da ordem romana, quando ele dá um decreto, quando ele expressa uma opinião doutrinária, tem o mesmo peso das Escrituras, porque ele está amparado pela tradição. Então, esse é o entendimento que a tradição tem o mesmo peso das Escrituras. Irmãos, veja, nós precisamos, primeira coisa, nesse processo, devemos reconhecer que há muita coisa que foi transmitida oralmente no período apostólico. É óbvio, o Novo Testamento estava em produção. Então, muita coisa foi transmitida, porque os documentos do Novo Testamento ainda estavam em produção. Paulo está escrevendo aqui uma carta à igreja, essa carta estava em produção. Então, muita coisa estava sendo transmitida oralmente. O que precisamos entender nessa malícia toda, nessa malícia romana, que não é a igreja, que esse é o ponto, não é a igreja e sua tradição que determinam o que é verdadeiro. Porque eles têm a ideia de que a igreja, ela é a autora das Escrituras. Então, o que é que eles entendem? Como a igreja vem antes das Escrituras, ela tem autoridade acima das Escrituras. Só que o princípio do sola Escritura é isso. É que não é a igreja que tem autoridade sobre as Escrituras, mas as Escrituras que têm autoridade sobre a igreja. Então, embora existisse uma tradição oral, a Escritura, ela vai regular, a revelação objetiva de Deus vai regular se aquela tradição, se aquele ensino condiz de fato com a vontade de Deus. Condiz de fato com a vontade de Deus. Então isso é muito importante, porque a Escritura regula. Por isso, irmãos, que nós somos cessacionistas, por exemplo. A nossa teologia é cessacionista. Por quê? Porque nós não admitimos uma revelação fora das Escrituras. Porque, veja, nós vamos ver no capítulo 12, quando Paulo fala do dom de línguas. Ele diz, quem fala em línguas, que ore para interpretar e que haja intérprete. Por quê? Porque quando se interpreta a língua, há edificação da igreja. Ou seja, a língua interpretada, que não é de que me couve, elabarachuri, de caminuvia serigmi, não é isso. A língua é um idioma, é uma capacidade extraordinária de falar num idioma desconhecido. Paulo diz que haja intérprete para que a igreja receba edificação. Por que a igreja recebe edificação? Não é pelo
barulho das línguas. É porque quando se foi traduzido, a língua tem um conteúdo, tem uma revelação. Por isso que Paulo diz, quando o indouto chega, os segredos do coração dele são revelados. Se nós admitirmos continuidade de línguas e profecias hoje, devemos admitir que nós temos uma revelação fora das Escrituras. Da mesma forma, Roma diz que nós temos uma tradição fora das Escrituras. E qual é o princípio, novamente dizendo sola Escritura? É que eu tenho tudo que eu preciso está revelado. Acabou. Mesmo tendo uma tradição, uma transmissão oral no período apostólico, o que havia de ser revelado foi revelado. Por isso que é o princípio do sola Escritura. Irmãos, pode ser da tradição, pode ser do que for, se não é contemplado pelas Escrituras, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Mas ainda nós podemos acrescentar uma informação muito importante para entender o texto. Por isso que não tem como preparar uma pregação, irmãos, com 10 minutos. O cara que faz isso, ele é um fenômeno a ser expulso da igreja. Porque, veja, Paulo disse que recebeu do Senhor, mas isso não é uma referência à tradição. Paulo não está fazendo referência à tradição. Vamos lembrar, todos sabem que Paulo foi chamado por Cristo no caminho de Damasco, lá no capítulo 9. Né? Mas muita gente acha que Jesus só apareceu a Paulo nesse evento. Muita gente acha que Jesus só apareceu a Paulo nesse evento. Abra em Atos capítulo 22. Atos capítulo 22. Paulo está se defendendo. Os primeiros versos, Paulo está fazendo sua defesa, e Paulo ali conta a sua história, como ele foi encontrado pelo Senhor, como ele chegou a ser missionário, né, aos gentios. Agora veja o verso 17 em diante. E aí há todo aquele processo, e ele volta de Jerusalém, onde teve a revelação, né, anteriormente de Damasco, está em Jerusalém. Verso 17 ele diz assim: quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Se você for lá em Gálatas, abra rapidinho aí em Gálatas, capítulo 1. Veja a partir do verso 11. Veja, se a datação de Corinto é 55, Gálatas é considerada uma das, se não a primeira, é uma das primeiras cartas de Paulo. Então, ela tem uma datação muito anterior à carta de Corinto. Veja o que é que Paulo diz a partir do verso 11, do capítulo 1. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Veja, observe o que ele diz agora no verso 12. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi, veja, mediante revelação de Jesus Cristo. Veja o que Paulo está dizendo à igreja da Galácia, né? Ele não fora instruído por ninguém, mas foi o próprio Senhor que
instruiu ele com relação ao Evangelho. E aí, para quem apela, por exemplo, mas foram os apóstolos. Você vai descer um pouquinho, no verso 18, e você vai ver que Paulo não teve um encontro com os apóstolos durante 3 anos. Veja, passado 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. Verso 19, e não vi outros dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então, veja, Paulo só vem ter contato com os apóstolos 3 anos depois. Paulo, lá em Atos, diz que o Senhor teve um encontro com ele novamente. Escreve aos Gálatas dizendo que o próprio Senhor lhe ensinou, lhe instruiu com relação, ou lhe revelou o Evangelho. Então, quando Paulo está dizendo que recebeu do Senhor, ele quer dizer objetivamente que o Senhor é a fonte direta de seu ensino, não é a tradição, não é uma questão de interpretação da tradição. Ele transmitiu o que recebera diretamente do Senhor. Eu transmiti o que eu recebi diretamente do Senhor. Então entenda, a igreja já sabia sobre a Santa Ceia, porque Paulo já havia instruído, porque antes o Senhor instruíra Paulo sobre o assunto. Então Paulo está dizendo, porque eu recebi, o que eu ensinei a vocês, não é uma elucubração de minha parte, uma revelação de minha parte, não é um entendimento a respeito do assunto, o meu entendimento não é uma tradição, mas o que eu ensinei a vocês, eu recebi do Senhor. Foi o Senhor quem me revelou o que eu disse a vocês a respeito da ceia. E aqui, irmãos, nós precisamos refletir, logo de cara, alguns aspectos importantes, porque o primeiro é sobre a tradição. Nós não temos uma tradição fora das Escrituras, isso é pontual. Nós não temos. Não existe uma tradição, não existe nada fora das Escrituras que nós olhamos e observamos como tendo autoridade de Escritura. O que é que dizem, por exemplo? Vocês estão fazendo da confissão de fé a Bíblia de vocês? Não, não é isso. Nós não somos mormons. Nós não, porque se vocês não sabem, os mormons eles têm uma chamada tríplice coroa, ou tríplice obra, que é o Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. Eles dizem que esses mesmos livros, eles têm peso de escritura. É a Bíblia também dos mormons. Tem o mesmo peso de escrituras. As Testemunhas de Javali têm a sentinela como sendo inspirada. Então, tem um livro paralelo. Quando nós dizemos confissão de fé, nós não estamos dizendo que a confissão de fé tem o mesmo peso das Escrituras, que ela é inspirada. A própria confissão de fé reconhece que os concílios podem cometer erros. A própria confissão de fé, ela reconhece isso. A própria confissão de fé diz que a Escritura é quem regula tudo. O que nós temos com o nosso relacionamento com a confissão de fé é que ela expressa o entendimento da igreja histórica com relação a questões de fé. Então, quando alguém quer entender como um presbiteriano genuíno de sangue verde pensa, ele vai para os símbolos de fé. Então, eu não conhecia a igreja presbiteriana quando eu era do Fogo. Eu fui conhecer a doutrina presbiteriana pelos documentos da igreja. Eu fui para os símbolos de fé. Então, ela não tem o mesmo peso da Escritura. Ela está
submissa às Escrituras. Nada na igreja presbiteriana está em pé de igualdade às Escrituras ou superior às Escrituras. Tudo na igreja presbiteriana, pelo princípio do sola Escritura, se submete às Escrituras. Então, nem a igreja, nem o pastor, nem o conselho, ninguém pode ousar legislar acima das Escrituras. Por outro lado, irmãos, ficando cientes disso, nós temos uma tradição. E o que estão fazendo com nossa tradição, principalmente tradição litúrgica, é absurdo o que estão fazendo. Porque, veja, presbiterianismo não nasceu hoje, não. Tem gente que pensa que a igreja presbiteriana, né, uma vez conversando com um assembleano de uma igreja pentecostal lá de Recife, tem mais de 100 anos, e ele disse, vocês são novos, né? A gente já tem 100 anos aqui. Eu disse, nós temos 500. Porque nós somos escoceses. Nós somos no período da Reforma. Nós viemos da Escócia, nós temos um pai chamado John Knox. Então o presbiterianismo tem uma história, tem uma tradição. E o que foi que fizeram? Simplesmente, a herança passada ela foi jogada no lixo, por simplesmente acharem o seguinte, isso é velho, é ultrapassado, a gente não precisa mais disso, nós precisamos agora dar lugar ao atual, aquilo que é novo, aquilo que é moderno, aquilo que é mais contemporâneo, e nós devemos pegar esse aparato antigo e jogar no lixo. Veja, irmãos, o que nós precisamos pensar é o seguinte, é fato que, por exemplo, no passado nós não tínhamos microfone. As igrejas eram construídas acusticamente, de uma forma, os púlpitos altos, para justamente na pregação todos ouvissem, porque não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha transmissão, projetor, isso faz parte do aspecto moderno, pós-moderno. Não é essa a questão. Não é essa a questão que estamos discutindo. O que estamos querendo mostrar é que, pelo fato de ser algo antigo, o que foi que fizeram? Jogaram fora como simplesmente sendo uma questão antiga, ultrapassada. E a forma como as igrejas hoje estão dirigindo os seus cultos, em nada se comparam, por exemplo, com os puritanos. Em nada se compara, por exemplo, com os puritanos. Porque simplesmente dizem que o tempo deles é outro. Irmãos, veja, não existe teologia fora da história. Preste atenção nisso aqui. Não existe teologia fora da história. Martin Lloyd-Jones dizia uma coisa muito importante: pregador tem que conhecer história. Tem que conhecer história, porque a teologia está atrelada à história. E quando nós olhamos para os pais do passado e observamos como eles cultuavam, como eles realizavam suas liturgias, eu devo que olhar para eles, olhar para a história e perguntar, por que eles faziam dessa forma? Por que era feito desse jeito? A teologia está atrelada à história. Então nós precisamos entender o seguinte, não é o fato de ser antigo que nós devemos desprezá-lo. Jesus, ele morreu no ano 30, quando Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, nós estamos chegando quase no ano 60, 30 anos depois. E eles não poderiam desprezar o ensino de Cristo, porque simplesmente é antigo. O que estão querendo dizer, irmãos? É porque muitas vezes essa tara de tirar as coisas, porque são antiquadas, ultrapassadas, não se percebe que muitas vezes está se lançando fora princípios bíblicos. Então, por exemplo, quando alguém chega para mim e diz assim, você é neopuritano, muito obrigado, louvado seja o Senhor, eu fico feliz, muito feliz com isso. Não pode me chamar de liberal, aí eu me ofendo. Não pode me chamar de pentecostal, porque eu também me ofendo. Mas de neopuritano,
que chame. É a coisa maravilhosa, embora eu não seja um neopuritano. Mas eu fico maravilhado, porque significa que eu estou seguindo uma linha bem ortodoxa. Mas qual é o ponto? É que geralmente quem acusa o outro de radicalismo, de fundamentalismo, de neopuritanismo, é o mesmo que no culto desce na nave da Xuxa. É o mesmo que o culto dele é uma bagunça, que os louvores são antropocêntricos, que o teatro se manifesta, que as mulheres dirigem o culto, que os pastores não pregam, que são coaching. E muitas vezes abandonaram uma tradição porque disseram assim, isso é antigo, é ultrapassado. Então, irmãos, volto a dizer por que isso é importante. Porque muitas vezes nós não estamos usando o critério bíblico, nós não estamos avaliando se algo é verdadeiro porque a Escritura diz ou não. Nós simplesmente desprezamos porque achamos que algo é antigo, então se é antigo, a gente deve dar lugar ao novo. Não, a questão não é se é antigo ou se é novo, a questão é se é bíblico. A questão é se é bíblico. Quando se é orientado pelas Escrituras, a questão não é se é antigo ou se é novo, é se é bíblico. É interessante que quando o pastor veio para cá domingo, quando a gente entrou na sexta-feira, ele olhou para mim e disse, por que botaram um palco na frente do púlpito? Eu disse, só a igreja pode responder a você. Historicamente, nunca teve palco. Historicamente, nunca teve palco. Mas por que não tinha? Porque não há apresentações em culto. Isso é só alguns elementos que eu estou querendo mostrar. Não há apresentação em culto. Porque na história da igreja nunca teve grupo de louvor, ministério de louvor. Por quê? Porque o pastor era o liturgo e o cântico era congregacional. Existia um instrumento, somente. Não tinha ministério de música, grupo de louvor. Por que na história da igreja não se tirava a criança do culto? É porque não tinha uma pedagogia avançada? Era porque não conheciam o maconheiro da pedagogia do nosso Brasil? Era por isso que não tinha um departamento infantil no culto à noite? E às vezes a gente olha para isso, vamos dizer assim, isso é passado, era o entendimento deles, nós somos modernos agora e nós devemos rejeitar isso para dar atual ao novo. A minha briga todinha, a confusão todinha é se é bíblico ou não. Não é uma questão de fazer porque é uma tradição ou não. A questão é se é bíblico ou não. Isso deveria nos guiar, porque não tem guiado muitas igrejas por aí. E a bagunça é grande. Isso é coisa de puritano. Eu acho tão lindo. Eu sou doido para debater com essas pessoas. Eu fico sedento, eu fico babando. Isso é coisa de neopuritano. Isso é coisa de neopuritano. Aí eu fico doido, eu fico salivando para dizer assim, você conhece a história da igreja? Você conhece as nossas doutrinas? Você conhece o que é um princípio regulador do culto? Você sabe o que é a confissão de fé, os catecismos? Não sabe. Não sabe. Atentem para isso, irmãos.
A questão não é se é tradição ou não, é se é bíblico. Por isso que nós não aceitamos muitas doutrinas católicas, porque não é bíblica, não são bíblicas. Não é porque é da tradição romana. Porque tem muita gente que não acredita no batismo infantil. Percebe? Céu. Tem gente que chama os presbiterianos de católicos mansos. Por quê? Eles só batizam criança. Percebe? Não é se é bíblico ou não. São feitos anabatistas. Se o catolicismo faz, nós não podemos fazer. Mas a questão não é se os católicos fazem ou não. É se é bíblico. Outra coisa, colarinho clerical. Quantos crentes não ficam escandalizados? Aqui na cidade mesmo eu acho incrível. Quando eu passo de colarinho clerical na rua, só falta os romanos fazerem assim, bem safado. Mas o pessoal não entende que isso é da herança do protestantismo. E aquela coleirinha branca aqui significa a coleira de Deus. É que o pregador está sob o domínio de Deus quando sobe no púlpito. Aí por que a igreja romana tem? Diz, eu não posso fazer não, porque a igreja romana faz. Entende, irmãos? Essa não é a questão. A questão é se é bíblico ou não. Outra coisa aqui que precisamos atentar, o sermão vai ser um pouco longo. Não tenho o costume de fazer isso, né? Uma outra coisa que Paulo está dizendo aqui é que Paulo já havia orientado a igreja sobre este assunto. A igreja não era ignorante com relação a essa questão, mas eles estavam fazendo o quê? Estavam fazendo do jeito que eles bem entendiam. Então nós temos dois problemas aqui. Primeiro, a nossa igreja contemporânea ela é uma igreja ignorante. Não tem povo mais ignorante no Brasil do que os evangélicos. É um nível de ignorância absurdo. E o pior, o tal da interpretação de texto é sofrível. Analfabetismo funcional. Lê e não entende aquilo que leu. É impressionante. É um povo sensitivo, que tem muitos arrepios e muitas coisas aí, muitas dores de barriga, espiritualmente falando, mas são ignorantes biblicamente. Não sabem de nada. São ignorantes culturalmente. Não sabem de nada. Por isso que não conseguem identificar e perceber que o esquerdismo é coisa do diabo. Esse é um lado da história. Mas tem o outro lado. Tem o outro lado de que Deus levanta pastores fiéis, que Deus coloca homens fiéis no púlpito, que Deus usa homens com autoridade para pregar a palavra de Deus, para instruir, que passa a semana se dedicando, buscando a Deus, pedindo orientação, com dicionário, com língua grega, com hebraico, com teologia bíblica, com sistemática, botando o joelho no chão e dizendo, Deus, ilumine minha mente para chegar na igreja, instruir a igreja. Mas tem muitos, como Corinto, que estão ouvindo a verdade e não submetendo à verdade, querendo fazer as coisas do jeito que eles querem fazer. Paulo diz, eu instruí vocês, eu dei a vocês o que o Senhor me deu. E a igreja estava fazendo o quê? A igreja estava fazendo o contrário. E essa é a minha preocupação, porque eu acho que nos últimos anos, eu estou preparando a minha carta pastoral para o ano que vem. E se eu fui fazer um dossiê do que eu já preguei aqui, o que eu já ensinei, eu não posso negar e ninguém pode negar. Nunca na história foi tanta instrução no povo de Deus. Só do Novo Testamento, inúmeras epístolas. Inúmeras epístolas. Doutrina, Romanos, Tiago,
Se falar das cartas que pregamos aqui, Tessalonicenses, estamos pregando Corinto, pregamos João, Gênesis, Daniel, Eclesiastes, inúmeras instruções. A pergunta é o que nós estamos fazendo com tanta informação? Porque o problema hoje não é o ensino. O problema hoje da igreja não é que ela não está sendo ensinada. A questão é que está sendo ensinado e tem gente fazendo o contrário. Você está instruindo, ele está fazendo totalmente o contrário. Você fala sobre o dia do Senhor, não entra no ouvido, ele faz totalmente o contrário. Você está instruindo sobre o dízimo, o cara faz o contrário. Você está instruindo sobre tantas coisas, e a igreja, muita gente fazendo totalmente o contrário. Então o problema da igreja de Corinto não era a falta da verdade, não era ignorância. Não era ignorância. Era rebeldia mesmo. Era rebeldia. Porque Paulo estava ensinando. Paulo já havia ensinado. Eles eram rebeldes. Será que é o nosso caso? Será que é o nosso caso? Estamos ouvindo os ensinos, as instruções, estamos simplesmente nos rebelando contra essas instruções, fazendo o que bem entendemos. Isso se chama idolatria a si mesmo. Quem não se submete à verdade para seguir seus próprios interesses é um idólatra de si mesmo. Você é o seu ídolo se você estiver agindo assim. Você não ama a Deus. Você não ama a Deus. Não é a verdade que você ama. Você ama a si mesmo. Você é um idólatra. É rebelde. Porque o verdadeiro coração, aquele que escuta a verdade, submete à verdade. Por isso que Paulo vai instruir a igreja, irmãos, no caminho correto da Santa Ceia. Veja o verso 23, parte B, até o 25. Veja que Paulo agora orienta a igreja, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Vocês observam que Paulo colocou uma nota histórica aqui. Paulo poderia não ter colocado essa nota histórica, porque Paulo diz assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele poderia ter dito assim, né? Jesus pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Mas ele coloca uma nota histórica. Ele diz, na noite em que o Senhor, ele foi traído. Então, quando Paulo coloca essa nota histórica, Paulo está querendo fazer teologia bíblica, está querendo mostrar que existe um contexto nesse evento, na instituição desse elemento. E aí eu queria que você voltasse lá para Êxodo, para a gente começar a fazer essa análise. Estamos caminhando já. Augusto Nicodemos disse assim essa semana, quando o pastor disser, vamos encerrar, não acredite, né? Ele vai passar mais 15 minutos. Então, vamos encerrar já, tá? Então, capítulo 11, né? Capítulo 11. Você vai ver de Êxodo que o Senhor vai anunciar, o Senhor anuncia que vai derramar a 10ª praga. E vocês sabem muito bem que essa última praga é o Senhor
passando no Egito e exterminando todo o primogênito que havia na terra do Egito. Mas antes que essa praga seja aplicada, o Senhor ele ordena a Moisés e Arão para que celebrem a Páscoa, que isto é o dia da libertação. Então toda a congregação de Israel deveria separar um cordeiro sem defeito no 10º dia, e no 14º dia todo o povo, cada um com o seu cordeiro, deveria sacrificar o cordeiro no final da tarde, fora da casa, e passar o sangue nas ombreiras e na viga superior da porta, na casa deles. Veja aí o verso número 1 ao verso número 7. Veja um princípio aqui. Deus ordena como deve ser celebrada a Páscoa. Então, Deus se preocupa. Esse é o princípio. O próprio Deus regula a forma como Israel iria fazer a Páscoa. Veja, verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, veja, é a primeira vez que aparece a palavra aqui, congregação. Significa que Deus já está tratando o seu povo como uma igreja, como uma congregação dele, né? Interessante também que é a primeira vez que Deus manda Israel começar a separar um momento especial, porque no Egito não tinha isso. Toda semana era a mesma semana, não tinha feriado, não tinha dia dedicado, não tinha nada, eles trabalhavam de domingo a domingo, e é a primeira vez que Deus diz, vocês vão separar um tempo agora, um tempo diferente. É Deus quem institui isso aqui para o povo, né? Para você ver que como Deus começa a tratar o povo e já apontando também para as questões sabáticas. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, o cara pegava um cordeiro, e ele diz, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Veja aqui a questão da comunhão, né? Você vai matar um cordeiro, mas o cordeiro é muito grande. Então você vai chamar o seu vizinho para compartilhar daquela refeição comigo. Veja, irmãos, percebe como o Novo Testamento ele reflete a teologia do Antigo Testamento? A igreja estava ceando e desprezando o outro. Percebe? Estava negando o outro. O Senhor, quando instrui a Moisés, diz, se o cordeiro for grande, chame o vizinho para compartilhar com você também. Né? Chame o vizinho, a congregação que ele falou no início, agora ele diz o cordeiro junto com o vizinho. Aí veja, mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia. Então, no 10º dia, ele é recolhido, ele é guardado, tem que ser sem defeito, né? Mas ele vai ficar guardado até o 14º dia. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Então, veja, o Senhor instrui a congregação, todo Israel, vai pegar cada família um cordeiro. Se o cordeiro for muito grande, convide outra família, conforme o número dessa família para participar. Esse cordeiro, ele deve ser sem defeito, ele deve ser morto, ele é morto fora da casa, por causa de questões de higiene, automaticamente, mas um princípio a gente vai ver. Ele mata o cordeiro, ele pega o sangue do cordeiro, pinta as portas, as vigas da casa, da porta da casa, ele pega a carne, assa e vai comer com a família, toda a carne. Observe no verso 8 que depois deveriam comer a carne assada, com pães sem fermento e ervas amargas, prontos, na verdade, para partir, porque a praga viria e eles seriam libertos, pois o sangue os livraria da ira do Senhor. Veja do verso 8 ao 14. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã queime,
é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial. Interessante, não é? Memorial. E vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Vamos então, utilizando a organização que o William Hansen ele fez, eu vou citar aqui como eles faziam então. Existiam 7 momentos na realização da Páscoa. Primeiro, uma oração de ação de graças oferecida pelo chefe da família. Então, o chefe da família se apresentava, fazia uma oração de agradecimento e bebia o primeiro cálice de vinho diluído. A segunda parte do momento da Páscoa era a ingestão de ervas amargas, como um memorial da amarga escravidão egípcia. Então, era o segundo momento, comer das frutas amargas, ervas amargas. Aí tinha um terceiro momento que vinha a pergunta do filho. Um filho fazia a seguinte pergunta: por que esta noite é diferente de todas as demais noites? E a resposta adequada do pai, que ela narrada ou lida, ou seja, ele responde ao filho contando a história, dizendo o que aconteceu. E o quarto momento, eles cantavam o Salmo 113 e 114 e lavavam as mãos no sentido de purificação. O segundo cálice era tomado. No quinto ato, o ato de trinchar e comer o cordeiro, eles cortavam o cordeiro junto com o pão sem fermento. O cordeiro era comido em comemoração ao que havia sido ordenado aos antepassados, que fizessem na noite que o Senhor golpeou mortalmente todos os primogênitos no Egito e deu a liberdade ao povo. Então, esse ato do cordeiro apontava para o passado que o Senhor fez. Então, os pães sem fermento representava a pressa do povo em sair do Egito, né? Eles sairiam do Egito. O sexto momento, continuação, né, da ceia, enquanto eles comiam quanto quisessem, porém comiam até durar o cordeiro. Aí vinha um terceiro cálice, eles tomavam um terceiro cálice de vinho. Por que vinho? A erva amarga representava os problemas dos pecados, da escravidão do Egito. Por que o vinho? Porque o vinho, a Escritura diz que ela alegra o coração, é o efeito contrário. A erva amarga, ela representa as dores do Egito. O vinho representa a alegria da libertação. Aí vem o sétimo. Canta-se a última parte, do Salmo 115 ao 118, aí vem o quarto cálice. Né? Quarto cálice. Vamos para Lucas. Vamos para Lucas. Abra em Lucas capítulo 22. Veja do verso 1 em diante. Já estamos aqui no período da Páscoa. Veja que o verso 7 registra os preparativos. Veja comigo a partir do verso 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual. Então, nós estamos no período da Páscoa. Então, Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Então, você está diante dos preparativos desse momento. Você está diante dos preparativos desse momento. Jesus está ordenando os discípulos que eles devem preparar-se para esse momento, ou seja, preparar a Páscoa. Lucas 22, a partir do verso 7. Jesus dizendo,
Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Veja, embora Lucas não entre em detalhes, Jesus, ele ordena que encontrem uma casa, façam os preparativos, e quando você diz assim, quando Jesus diz, faça os preparativos, isso está incluindo o quê? Tudo aquilo que havia sido ordenado, o cordeiro, o pão, ervas amargas, vinho e etc. Então, estava tudo sendo preparado para aquele momento. Jesus diz, vá para uma casa, você vai encontrar um cara lá, ele vai ceder o espaço e nós vamos celebrar a Páscoa lá. Agora, preste atenção no verso 14, que diz assim, né? O verso 13, continuando, e indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Então, está tudo organizado, agora é a hora da Páscoa. Chegada a hora, veja, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Veja, nós vimos o primeiro ponto que a fórmula judaica começava com uma oração de ação de graças, que era oferecido pelo chefe da família. Lucas está dizendo que Jesus ele se põe à mesa e ele começa a discursar como o dono da casa, como um bom anfitrião. Então, é como se ele está convidando os seus discípulos a participarem daquele momento, né? Os discípulos deveriam estar ali. E o que é que Lucas diz? Chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Veja que o Senhor, ele está dizendo, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Verso 17, e pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês. Então Jesus, nesse primeiro momento, uma oração de ação de graça oferecida, enquanto ele está orando, agradecendo, discursando, à medida que ele vai discursando, o cálice vai passando de mão em mãos, e Jesus vai dizendo todas essas palavras. Sem mais detalhes, Lucas já dá um salto, ele vai do primeiro ponto do rito da Páscoa para o último rito, que era o momento dos pães. E aí é quando o texto diz, no verso de número 17, continuando, peguem e repartam entre vocês. Esse é o primeiro momento. Agora, verso 18. Pois eu digo a vocês que agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Ou seja, ele seguiu todo o rito, comeram o cordeiro e vem o último cálice no verso 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice. Veja, muitos cálices aqui, isso mostra que ele está dentro do rito judaico, né? Então, ele vai e vê o último cálice, né? E Lucas, ele está resumindo aqui que Jesus fez todo esse rito judaico, mas no rito judaico, ele vai e institui a ceia como sendo substituta da Páscoa. Veja que Jesus seguiu todo o regimento da lei que o Senhor havia ordenado, mas na Páscoa, na celebração da Páscoa, ele lança um novo mandamento. Jesus instituiu a ceia como sendo substituta da Páscoa. Por isso, irmãos, que nós não comemoramos mais Páscoa. Nós não comemoramos mais Páscoa.
É outra coisa que eu fico preocupado, porque nós temos a Santa Ceia, é a Santa Ceia do Senhor. E aí a razão é simples, por quê? Porque a Páscoa apontava para o cordeiro que seria morto definitivamente. Todos os cordeiros mortos, eles eram provisórios e fazia alusão ao sacrifício dos sacrifícios. A Santa Ceia, então, aponta para o cordeiro que já foi morto, o cordeiro que foi definitivamente morto. Então a Páscoa apontava para o cordeiro que seria morto. A Santa Ceia aponta para o cordeiro que já foi morto. Então, quando nós comemoramos a Páscoa, isso é uma blasfêmia, porque nós estamos comemorando uma festa que apontava para o cordeiro que morreria. E a Santa Ceia aponta para o cordeiro que foi morto. Então, quando nós nos reunimos em torno da ceia, essa é a nossa Páscoa. A gente não precisa pegar um domingo para fazer um culto de Páscoa. Aí era isso que os nossos pais diziam. Não, é um momento oportuno de falar do Evangelho. Por isso que nós não comemoramos Páscoa, não tem culto de Páscoa, como acontece por aí. Porque nós celebramos a Santa Ceia todo mês, não precisamos de culto de Páscoa. Porque a Santa Ceia aponta para o passado, é o sacrifício dele que está em vista, não dos animais. Então, vamos ver o que é que Paulo está ensinando aqui, caminhando para o final, né? Veja, que Paulo diz, é Cristo quem institui a ceia. Cristo quem institui a ceia. E ele institui 2 elementos para representar o seu sacrifício, pão e vinho. Pão e vinho. Então, 2 coisas importantes aqui. Primeiro, observe que Paulo está dando uma explicação muito importante. Jesus é quem institui a ceia. A Igreja Católica, ela tem 7 sacramentos. Batismo, crisma ou confirmação, eucaristia, reconciliação ou penitência, unção dos enfermos, ordem, matrimônio. Por que nós só temos 2 sacramentos? Porque qual é o princípio? Que a Escritura é quem orienta. É a Escritura quem orienta. Então, os outros 5 sacramentos que a Igreja Romana diz não passam de invenções humanas e, como dizem os reformadores, artimanhas de Satanás para confundir os incautos. Por que então nós só temos 2 sacramentos? Porque quem institui o sacramento é Cristo e não a Igreja. É Cristo quem diz o que é sacramento. E ele disse somente 2, Santa Ceia e batismo. Por isso que o nosso catecismo maior, ele diz assim, o que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo em sua igreja. Não é a igreja que institui o sacramento, é Cristo quem institui o sacramento. Por isso que nós só temos 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. Então a igreja deveria entender, a ceia, ela deveria ser praticada na igreja, porque é uma instituição divina. Eu não tenho a opção de não praticar a Santa Ceia. E ainda tem uma coisa, se formos rastrear biblicamente, se quisermos ser bem bíblicos, tem que ser todo domingo. Todo domingo. Porque o culto também é um memorial do que Cristo fez por nós. Também é um memorial. Então, por que nós não temos tanto sacramento? Porque quem institui o sacramento é Cristo. E aí, o que é que nosso catecismo diz? É uma ordenança instituída por Cristo em sua igreja. Por que o Senhor institui isso? Por que ele faz isso? Então você veja, os elementos, ele coloca 2 elementos, o pão e o vinho. E aí vem a confusão, se transforma em corpo ou não? A missa romana é uma blasfêmia. Porque eles dizem que no momento da missa, Cristo é sacrificado novamente. Isso é uma blasfêmia.
Onde está dizendo isso no Evangelho? Mas o que Jesus diz é: o pão e o vinho, eles representam o seu corpo e o seu sangue, ou seja, eles revelam o seu sacrifício. Então, o que acontece? Quando Paulo ele vai citando ali em Corinto que o Senhor tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando Cristo pegou o cálice e distribuiu, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Jesus não estava dizendo que o pão se transformou em carne, que o vinho se transformou em sangue, mas ele estava querendo dizer que aqueles dois elementos, e somente eles, juntos, unidos, representavam todo o seu sacrifício. Por isso que o nosso catecismo diz assim, ó: um sacramento é uma ordenança instituída por Cristo em sua igreja para significar, selar e aplicar àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo. Ou seja, eu já expliquei isso aqui. Quando nós agora formos degustar em nosso paladar o pão e o vinho, continuarão pão e vinho. Continuarão pão e vinho. Não mudará nada, seja um pão pequeno, um pão grande, seja lá o que for, a marca do pão, a marca do vinho, continuarão pão e vinho. A questão é que quando vai se dar graças, os elementos eles são separados do seu uso comum no momento de culto, então não precisa jogar fora depois que terminar o culto, pode guardar o pão ou comer com a manteiguinha ou pegar o vinho e guardar na geladeira. Então no momento de culto eles são separados do seu uso natural. Quando nós damos graças e pedimos a bênção do Senhor, o próprio Senhor misticamente separa esses elementos, separa os elementos. E de forma mística, esses elementos carregam a história da redenção. Então, nosso paladar comerá o pão, o nosso paladar desfrutará do vinho, mas a nossa alma receberá os benefícios de Cristo. Nesse momento, comer o pão e beber o cálice significa que Cristo está aplicando em nossa alma tudo o que Ele conquistou, tudo o que Ele fez em nosso benefício. Então, tudo isso é aplicado, por isso que a gente chama de meio de graça. É que num pão, no vinho, Cristo está comunicando graça. Cristo está comunicando graça. Você vai perceber domingo que vem, se eu estiver aqui, você vai perceber o que é que Paulo disse? Que quem come indignamente é acusado de quê? Volte lá para o verso de número, lá no texto de Corinto, capítulo 11, verso 27. Veja o que é que ele diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, porque comer indignamente algo que deveria trazer graça, o que é que acontece? Traz juízo. Certa feita, eu já falei aqui para vocês, questionei a ausência de um irmão na igreja, e ele respondeu, quando eu falei sobre o sacramento, fazendo questão de um pedaço de pão e um copinho de vinho. E é muitos que chegam a ser assim, pensando que é só um pedaço de pão e um copinho de vinho, né? Mas o nosso catecismo, ainda na pergunta 171, diz o seguinte, veja: os que recebem o sacramento da ceia do Senhor, como devem preparar-se para receber? Como devem preparar-se para receber? Porque se o que Paulo está dizendo aqui, à igreja de Corinto, sobre essa ordem, que Cristo é que institui
são os dois elementos, seguindo essa ordem, primeiro o pão, depois o vinho. O nosso catecismo diz: os que recebem o sacramento da ceia do Senhor, como devem preparar-se para o receber? Os que recebem o sacramento da ceia do Senhor devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmo, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da verdade e medida de seu conhecimento. Fé, arrependimento e amor para com Deus e para com os irmãos. Então veja, nós não estamos diante de algo banal. Então, há um significado espiritual em que Paulo orienta a igreja e mostra: o Senhor fez assim, ele instituiu a Santa Ceia, ele pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, ele pegou o cálice, ele distribuiu e disse: façam isto em memória de mim, porque isto aqui representa o meu sacrifício por vocês. Então veja, irmãos, não é só o que Paulo vem falando, um relacionamento entre Cristo e a igreja, mas é entre a igreja, é a questão da unidade, é por vocês, façam isto em memória de mim. Não é só o relacionamento entre a igreja e Cristo, mas é entre o corpo também. Então, é algo santo que deve ser observado, como instituído por Cristo, e a própria forma como Cristo fez é a forma que deve ser administrado. Nós não estamos livres para fazer como bem queremos. Por isso que, quando o Estado disse a ceia deve ser administrada de tal forma, não era para a igreja ter submetido, porque o Estado não pode legislar naquilo que não lhe compete. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser de tal forma, não pode ser desse jeito, tem que ser tal cálice, tem que ser tal pão, tem que ter... Eles não têm autoridade para isso. Então, essa é a forma. E a igreja estava fazendo o contrário. Então, Paulo acrescenta, finalizando, verso 26, porque todas as vezes que o comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, veja, não é só um memorial que aponta para o que Cristo fez, mas é a pregação do próprio Evangelho, é o anúncio do próprio Evangelho. A Santa Ceia é pregação do Evangelho. É um anúncio de que o Cordeiro morreu. É interessante, irmãos, que quando o Senhor passou pelo Egito, por que o Cordeiro era morto no lado de fora? Por que o Cordeiro deveria ser morto do lado de fora? Porque quando o Senhor passava para matar o primogênito, o Cordeiro que havia sido morto, que o sangue era passado nos umbrais, quando Deus passava, Ele derramava toda a sua ira naquele Cordeiro morto. E aquele sangue nos umbrais, quando o Senhor passava, aquela família que estava dentro da casa era poupada, porque a ira de Deus caía sobre o cordeiro que estava morto, e o sangue derramado representava esse sacrifício. Jesus celebrou a Páscoa numa casa e foi morrer fora da casa. Ele vai morrer fora da casa, e a ira de Deus cai sobre ele, ali no monte. Deus derrama toda a sua ira como Cordeiro de Deus e recebe ali toda a punição do pecado, mas não por uma casa, mas pelo seu povo. Por isso que Paulo diz no finalzinho: porque todas as vezes que comerem este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. É a pregação do Evangelho. O Cordeiro foi morto pelos nossos pecados. Ele foi morto pelos nossos pecados. Mas também um anúncio
até que ele venha. A ceia não é só um momento onde nós nos voltamos para o passado, mas é também um momento que nós olhamos para o futuro, na expectativa de que esse cordeiro ele volte, para celebrarmos com ele a ceia definitiva. Então, entendam, isso é um momento muito especial. Não é um qualquer momento. É um momento em que nós vamos, misticamente, ter acesso a algo de significado, tamanho, de realidade espiritual tamanho. Quando nós estamos diante da mesa, assim como Jesus convidou os discípulos, o Senhor nos chama diante da mesa, para não comermos somente um pão e bebermos o vinho, mas para gozarmos na alma todos os benefícios de Cristo. Há em nossa alma um alimento espiritual. Mas veja, esse alimento é para aqueles que têm relacionamento com Cristo. Relacionamento com Cristo, ele vai além da Santa Ceia. A Santa Ceia simplesmente simboliza esse relacionamento. E ela também revela o perdão dos nossos pecados, que fomos perdoados. Também deve despertar em nós um anseio pelo futuro, que a igreja brasileira perdeu. A igreja brasileira, ela não quer que Cristo volte. Ela não deseja a volta de Cristo. E a Santa Ceia é uma lembrança. Não é uma lembrança somente do que Ele fez por mim, mas do que Ele fará quando voltar. Percebe como a bagunça estava na guerra de Corinto? Percebe? Todo mundo comendo, bebendo, se embriagando, desprezando o outro. Paulo dizendo, não foi isso que o Senhor fez. Isso não é simplesmente um pão e um vinho. É aquilo que há de mais glorioso, a história da redenção. É o drama da redenção sendo contado diante dos olhos do povo. Irmãos, percebam, é porque é tanto assunto, meu Deus. O Senhor trabalha com sinais. O Senhor trabalha com sinais. Noé, eu não vou mais destruir com fogo, com água. Eu vou dar um sinal, um arco-íris. Ou um arco colorido, para ser bem específico. Um arco colorido. Abraão, vou fazer um pacto com você. Eu vou lhe dar um sinal. Eu vou lhe dar a circuncisão. Circuncide todo macho. Vá, Abraão, circuncide. Esse é o sinal da nossa aliança. Israel, eu vou te dar um sinal da redenção. O cordeiro. Uma vez você vai reservar e vai sacrificar um cordeiro em memória do que eu fiz por vocês. A igreja contemporânea, o Senhor disse, eu vou dar um sinal a vocês. O pão e o vinho. Irmãos, isso é fantástico. Ah, como eu queria viver na época de Noé. Que lá poderia ver o arco-íris que o Senhor colocou. Aí o Senhor vai e coloca arco-íris nos céus de todo mundo para serem contemplados. Ah, eu queria ter vivido na época de Abraão porque eu poderia ser circuncidado. Aí Paulo diz que a circuncisão já foi feita em nossos corações. Aí eu queria ter vivido na época de Israel para ter visto o cordeiro. Aí o cordeiro já foi morto. Cristo já morreu. Aí veja, a igreja contemporânea está diante de dois elementos
que carregam a história da redenção. Abraão não viu. Noé viu o arco. Abraão viu a circuncisão, desejando, como Hebreus disse, ver o Redentor. A igreja brasileira contemporânea está olhando, eu olho para estes elementos, e aí a história, o drama da redenção preenche o meu coração. Jesus está dizendo: coma, beba, porque eu morri por você. Lembre-se disso. Sabe o que isso significa, irmãos? O pecado não tem mais poder sobre nós. Quando ele disse: façam isto em memória de mim, até que ele venha. Porque existe uma esperança. Não é só um momento de comer pão e beber vinho. É um momento de gozo na alma, de redenção. A igreja estava de Corinto toda confusa, brincando, disciplinando, e vai para lá, vai para cá. E algo que era para ser benefício, estava trazendo malefício. Paulo diz: não é assim. Irmãos, que Deus nos ajude. Vou passar a palavra para o pastor Arlindo. Coma e beba nessa esperança. Que Deus nos ajude. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo teu favor sobre nós. Guia-nos para nos submetermos ao sacrifício tão maravilhoso que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, por isso. Em nome de Cristo. Amém. Passar para o pastor Arlindo, vai conduzir este momento.